falar nessa sexta-feira abençoada, com o coração aberto, sobre essa região conhecida como Beit el-Maqdis, Jerusalém, a Palestina, um lugar nobre e abençoado, não há dúvida. E todos os muçulmanas, adultos, crianças, devem saber sobre essa região. Essa região para nós é algo nobre. Existem virtudes ali em Beit el-Maqdis, Fadail, em Jerusalém. Vários benefícios, são muitos. É a terra que Deus Todo-Poderoso abençoou e purificou, não há dúvida. Por isso que no Alcorão Sagrado, no livro de Deus, quando é mencionada essa terra só vem associada junto com a palavra bênção ou purificação. Sempre que o Alcorão, Deus coloca Beit el-Maqdis, essa terra abençoada sempre coloca com a bênção ou com a purificação. Deus Todo-Poderoso mencionou essa terra, a história de Abraão, alayhi salam, que a paz esteja sobre ele, quando ele fez a sua primeira hijra, a primeira migração, quando Abraão fez, foi para Jerusalém, foi para Beit el-Maqdis. Deus Todo-Poderoso falou para Abraão, e nós entregamos a ele e a Ló, a outro profeta, a terra, Jerusalém, Beit el-Maqdis, que abençoamos para todos os mundos. Allahu Akbar. Isso mostra uma virtude e um benefício enorme nessa terra. A bênção dessa terra também foi mencionada quando a mesquita Al-Aqsa, lá em Jerusalém, na Palestina, foi mencionada na Surah Al-Isra, que todo mundo aqui sabe, quando Deus falou: glorificado seja aquele que levou o seu servo Muhammad à noite da mesquita sagrada em Meca para Masjid al-Aqsa em Jerusalém, cujos arredores abençoamos para mostrá-lo de nossos sinais. Na verdade, ele é o onisciente, o onividente, Deus Todo-Poderoso. Na verdade, devemos entender que a virtude de Beit el-Maqdis foi mencionada dentro da Sunna pelo próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluindo o anúncio do profeta falando da conquista dessa terra. Por muitos anos de antes dela ser conquistada, sendo que essa terra é o lugar, como o profeta falou sallallahu alaihi wasallam, que irá testemunhar a firmeza do povo de fé em tempos de conflito. A terra irá testemunhar a firmeza do povo de fé em tempos de conflito. O profeta sallallahu alaihi wasallam também explicou no hadith os status elevados da Beit el-Maqdis, como será a presença que ali estará do califado islâmico e no fim dos tempos. Ele disse uma vez para o seu companheiro, conhecido como Ibn Hawla: ó Ibn Hawla, se você ver ou presenciar o califado descendo sobre a terra santa, Jerusalém, saiba então que terremotos, desastres grandes e assuntos enormes se aproximarão, e assim a hora do juízo estará mais próxima do povo do que esta sua mão está próxima da sua cabeça. Subhanallah. Esse é dito ou profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jerusalém, Beit el-Maqdis, é a sede do grupo do sucesso, do grupo vitorioso, da qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou e explicou as suas características e mencionou a sua firmeza na verdade. E quem abandonar essa terra ou se opor a seu povo ou contra ela, saiba que nada prejudicará ela até chegar o comando do Todo-Poderoso. Beit el-Maqdis também faz parte da terra do Levante, que Allah abençoou e explicou a virtude da sua habitação.
e que é uma das elites do país ou das terras de Deus, para a qual ele atrai o melhor da sua criação. E é também a terra que testemunhará a grande epopeia, onde os muçulmanos serão vitoriosos, ou as pessoas de fé obterão um sucesso. E ela é a terra da reunião, onde o grande encontro da ressurreição, como muitos ou grandes sábios falam. A virtude de Jerusalém e de Beit al-Maqdis, Mesquita al-Aqsa, é uma das virtudes da mesquita lá em Jerusalém, é que ela é a segunda casa de Deus. Ela é a segunda casa de Deus que Deus colocou e ordenou o seu profeta construir. A segunda casa de Deus na terra para a oração e adoração, depois da primeira e grande mesquita sagrada em Meca, al-Mukarrama. E essa Beit al-Maqdis, al-Aqsa, devemos entender e saber que é uma das 3 grandes mesquitas para as quais os viajantes são atraídos para fazer adorações sinceras para Allah. É a primeira qibla, direção para rezar para os muçulmanos, aonde os muçulmanos estavam se voltando os rostos para suas rezas por 17 meses aproximadamente, antes de vir a ordem para virarmos para Kaaba, em Meca. É também o local da jornada noturna, aonde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajou. É o local da ascensão ao céu, aonde o profeta subiu aos céus. Ou seja, o profeta viajou uma noite numa montaria de Meca para Jerusalém, Mesquita al-Aqsa, e de Mesquita al-Aqsa ele subiu aos céus, foi o encontro do Todo-Poderoso. É o local da sua ascensão ao céu, e Deus dobrou a recompensa para aquela pessoa, independente de quem for, chegar na Mesquita al-Aqsa e fazer uma oração, uma reza simples. Deus dobrou a recompensa da oração e da reza e do duá para aquela pessoa que for até Beit al-Maqdis ou Mesquita al-Aqsa. Devemos entender também que ali o profeta Suleiman, alayhi salam, conhecido como Salomão, que a paz esteja sobre ele orou e rezou depois de levantar esse templo. O profeta Salomão rezou ali e quando terminou a reza, ele suplicou e levantou as mãos para Allah e pedindo a Deus para que ninguém, qualquer pessoa no mundo, quando chegar até Mesquita al-Aqsa, rezar ali, naquela terra, Jerusalém, não voltar para sua casa, não sair, exceto quando voltar, todos os seus pecados e erros estarão perdoados. Essa é a súplica de Suleiman e muitos sábios colocam esse hadith como correto. Veja virtudes elevadas. A posição dos muçulmanos ou das pessoas de fé em relação a Jerusalém é nobre e devemos respeitar esse local. Os muçulmanos que têm fé de verdade devem cumprir o seu dever para com a Mesquita al-Aqsa lá em Jerusalém, na Palestina, ensinando às gerações sobre as virtudes e benefícios daquele local e daquela terra abençoada, o heroísmo do seu povo e as violações que está sujeito quem desrespeitar ou prejudicar aquele povo ou aquela região. E deve todos voltar de imediato a Deus, o único, o Todo-Poderoso, suplicando a Deus para que Deus liberte aquele povo da injustiça e da opressão, preservando todos que estão ali. E devemos também saber que é de extrema importância, se os muçulmanos querem obter o sucesso em qualquer lugar do mundo, naquela terra ou aqui no Brasil, devemos saber que todos nós devemos voltarmos de imediato, arrependidos a Allah, fazendo Tawbatan Nasuha. Tawbatan Nasuha é pedir perdão com sinceridade e largar o seu pecado, pequenino ou grande, de imediato, para assim alcançarmos o que Allah prometeu, o verdadeiro sucesso. Devemos entender também a fala do grande sábio do Islã, que Deus tenha piedade dele, foi um dos maiores sábios que existiu nessa época, que é o Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Ele diz, para nós entendermos,
a questão de Jerusalém, a questão de Masjid al-Aqsa al-Palestina. Os muçulmanos nunca possuíram aquela terra durante a era vitoriosa do Islã, ou Islã próspero, exceto através do Islã verdadeiro e sincero. Ninguém conquistou Al-Ma'idan ou conquistou Al-Fars, os persas, nem a capital dos romanos. Os muçulmanos só conquistaram esses lugares através da prática verdadeira e sincera do Islã. Portanto, então, nós devemos entender que a nossa juventude e o nosso povo deve ter consciência certa, correta e verdadeira de que a vitória e o sucesso absoluto e pleno só será possível com o verdadeiro Islã, com a prática sincera do Islã, seguindo a sunna do profeta Muhammad. Não com o Islã falso, mentiroso, apenas de identidade baseada no documento. São palavras do Sheikh, como também ele estende e diz, interpretando a Surat al-Baqarah, naquele versículo que Allah falou: Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum 'ala al-'alamin. Ó israelitas, ó povo de Israel, recordai-vos das minhas mercês, das minhas dádivas com as quais vos agraciei e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. Esse versículo da segunda surata do Alcorão, do versículo 47, quando Deus fala, quando veio, é entendido quando veio o Islã, com o qual nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi enviado, as pessoas mais merecedoras dessa terra eram os verdadeiros fiéis, que se entregaram para o Islã, que se tornaram-se muçulmanos verdadeiros, submissos a Deus, seguidores dos profetas Muhammad, Moisés, Abraão, que a paz de Deus esteja sobre ele, seguidores de Jesus de verdade. Devemos entender que a Palestina, os muçulmanos ali, devem entender que aquela terra é de extrema importância, não só para os palestinos ou israelenses ou outras nações, e sim é importante para aquelas pessoas que testemunham o testemunho do sucesso e da felicidade. Não faz parte de lutarmos apenas por uma etnia, e sim lutarmos para colocar a palavra de Deus, levantar a palavra de Deus no topo e colocar a palavra daqueles que desacreditam embaixo. Ou como disse esse grande sábio, ele falou também: saibam que ninguém irá conseguir recuperar aquela terra em nome de qualquer coisa, ou de qualquer tipo de arabismo, ou de qualquer tipo de tribo. Saiba que só poderão recuperar aquela terra com o nome do Islã verdadeiro, com o nome da fé, com a devoção a Deus, e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros estavam praticando. Como Deus Todo-Poderoso falou: Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Quando Moisés disse ao seu povo: implorai o socorro a Deus e tenham paciência, porque a terra, Jerusalém, só é de Deus, e Ele dá de herança para quem Ele desejar dentre os seus servos. A recompensa será para os verdadeiros tementes. Significa, na verdade, a terra pertence a Deus. Ele lhe dá como herança quem Ele desejar dentre os seus servos, e a recompensa é somente para os justos, para os fiéis, para aqueles que não ultrapassam as divisões que Deus colocou sobre eles. Significa que não importa o quanto os árabes, os israelenses, os romanos ou outros povos tentem conquistar aquela terra, e por mais que acham
que encham o mundo de discursos e protestos nunca terão sucesso até que peçam de verdade a expulsão daqueles que se colocam como opressores sobre o povo de fé. Mas colocam isso em nome de Deus, em nome do Islã, não em nome de outra coisa. É por isso que o Sheikh fala: nunca eliminaremos o mal ou o povo malfeitor daquele lugar em nome de qualquer coisa, exceto sendo em nome do Islã, da verdadeira fé, da prática do bem, da prática da sunna. Então, deixo aqui aquele versículo para vocês. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. Temos prescritos nos Salmos, depois da mensagem dada a Moisés, que a terra herdarão os meus servos virtuosos, justos e verdadeiros, povo de fé. Escrevemos nos Salmos, após a lembrança, que a terra será herdada pelos meus servos. Então Deus fez a herança para os seus servos justos, verdadeiros. Tudo o que está ligado a uma descrição existe pela sua existência e é negado pela sua ausência. Se fôssemos servos justos, se nós fôssemos servos verdadeiros de Deus, com certeza herdaríamos isso com facilidade e com tranquilidade, sem essas dificuldades, problemas e discussões longas e amplas que nunca terminam. Tornamos isso permissível com a vitória de Deus Todo-Poderoso e com Deus escrevendo isso para nós, e como é fácil para Deus fazer o que Ele quiser. Sabemos que os muçulmanos não possuíam Palestina durante a era do Islã, o Islã verdadeiro, exceto com o Islã verdadeiro, com a prática da Sunna. Então é assim que o Islã e aquela terra pode voltar para os fiéis, quando os muçulmanos se unirem e praticarem o Islã verdadeiro. Depois o chefe termina e fala: eu gostaria que a nossa juventude, que os muçulmanos no mundo soubessem e tivessem consciência certa que o sucesso virá. E o sucesso vem somente quando os muçulmanos entrarem dentro do Islã, abraçarem a causa La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não apenas por pátria ou por etnia. Se fizerem isso, o que o profeta nos ensinou, sem dúvida alguma, iremos obter o sucesso na Palestina e em todos os lugares. E não podemos esquecer o dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: a hora do juízo, o dia do juízo final não chegará, não irá vir, Yawm al-Qiyamah, até que os fiéis, ou seja, os muçulmanos, lutem de verdade, com fé, para expulsar todos os malfeitores injustos de Jerusalém ou de Beit al-Maqdis, até que vai chegar o momento que as pedras ou as árvores vão testemunhar contra os malfeitores, o povo renegador da fé, e vai falar: ó fiel, ó servo de Deus, ó muçulmano, venha cá, aqui tem o infiel, o malfeitor, o opressor, mate-o. Significa, tudo irá testemunhar, ou a teu favor, ou contra você. A árvore vai testemunhar, a rocha vai testemunhar, e lá naquela terra, mais ainda, vai testemunhar e vai falar: venha cá, ó muçulmano. Não vai falar: venha cá, ó libanês, ó sírio, ó palestino, ó israelita. Venha cá, ó muçulmano, ó servo de Deus, ó submisso, ó pessoa de fé. Você vai ter o sucesso. O malfeitor está aqui, o infiel, o opressor, que oprimiu todos. Agora pegue ele. Ou seja, o chefe fala aqui: vamos
abraçar a causa La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, lá na Palestina, aqui no Brasil, na China, em Portugal, em qualquer lugar onde você estiver, abrace a causa do Islã, abrace o Islã, reconheça os seus erros, reconheça a sua ganância, reconheça a sua vaidade e volte para Deus, se arrependa, volte para Deus, largue a sua hipocrisia, a sua vaidade, a sua ganância, a sua mesquinhez, volte para o Alcorão, para as palavras de Deus, volte para a Sunna, volte para o Jama'a, para a congregação, e não para os grupos. O grupo é o grupo único. Coran e Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nossa obrigação, então, conforme alguns sábios, ou a maioria dos sábios falam, nós devemos, onde nós estiver, fazer dua, suplicar a Deus a todo momento para os nossos irmãos que estão sofrendo ali em Jerusalém, na Palestina, para Deus dar o sucesso para eles. Mas não só no dua, a gente deve voltar para Deus e ajudar para ser ajudado. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus agora, que é o momento de súplica. O melhor momento para suplicarmos é agora. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, o todo-poderoso, aquele que não possui sócios nem parceiros, e que a paz de Deus esteja sobre Muhammad, sobre Jesus, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre todos os profetas e mensageiros, sobre os familiares e companheiros de Muhammad e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, devemos entender um dito simples, nobre, de todos os profetas que foi mencionado aqui. Tanto Jesus, tanto Moisés, tanto Muhammad, Abraão, todos eles falavam, vieram em épocas diferentes, mas todos eles falavam a mesma coisa: adorem a Deus e não invoquem nada junto com Deus. Todos eles falavam que a adoração a Deus está ligado no seu comportamento com a criação de Deus. Todos eles ensinavam ao ser humano, para ter fé, tem que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do próximo. Por isso que os profetas falavam: La yuminu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vocês se tornará um fiel verdadeiro. Nenhum de vocês se tornará um crente verdadeiro, um muçulmano exemplar, até desejar, amar ao próximo o que você deseja e ama a si mesmo. Por isso que o Islã, a religião monoteísta, é a religião da paz, do amor e da gratidão. Devemos desejar para o próximo todo aquele conforto que eu desejo para mim, toda aquela tranquilidade que eu desejo para mim. Eu devo desejar para o próximo tudo aquilo que eu quero para mim, para os meus filhos, para o meu lar. Eu tenho que desejar para o meu vizinho, para os meus irmãos, para as pessoas na Palestina e para qualquer pessoa que está sofrendo. O que eu puder e tiver capacidade para fazer algo, para tirar o mal e colocar o bem, eu sou obrigado a fazer. É uma adoração. Da mesma maneira que a reza que a gente faz 5 vezes por dia, é obrigado. Deus falou: Kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês são a melhor nação que surgiu para a humanidade. A melhor. Recomendam o bem e proíbem o mal. Se eu não fazer isso, eu não vou estar sendo o melhor. A minha obrigação, onde eu estiver, recomendar o bem. Mas o que é recomendar o bem? Recomendar o bem é ir atrás do conhecimento. É não recomendar o bem da maneira que eu acho. O bem é como o Alcorão e a Sunna nos indica. Por isso que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: Man yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran
ou liyasmut. Aquela pessoa que acredita em Deus, que é fiel, e no último dia. Então, fale o bem, propague o bem. Se você não sabe, não tem conhecimento, fica quieto, em silêncio. Porque o teu silêncio é uma divulgação. Caso contrário, a tua fala vai prejudicar nações. Então, nós somos obrigados a ir em busca do conhecimento. Quanto mais conhecimento nós obtiver, nossos irmãos obtiver, a nação islâmica vai adquirir riqueza e vai sair da escuridão, da opressão. Então, o objetivo maior é adorar Deus com conhecimento, suplicar pelos nossos irmãos e ajudar de todas as formas possíveis e meios. Barakallahu fikum, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين أنت على كل شيء قدير اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Perdoe todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, purifique os nossos corações. Livre-nos da vaidade, da arrogância, da inveja, da raiva, da mesquinhez, da incredulidade, da idolatria. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações, nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, os pecados dos nossos pais. Ilumine os nossos túmulos, os túmulos dos nossos pais. Perdoe os nossos pais. Tenha misericórdia de nossas mães. Preserve as nossas mães, nossas esposas, nossos filhos. Ilumine os nossos lares. Ó Senhor dos mundos, preserve os nossos irmãos em Jerusalém, na Palestina, na faixa de Gaza. Dê o sucesso para eles. Livre eles da opressão. Liberte eles da opressão, da injustiça. Livra eles do inimigo. Ó Senhor dos mundos, proteja nossos irmãos e irmãs, crianças, em todos os lugares, na Palestina, na faixa de Gaza, aqui no Brasil. Cure nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, dê para nós fé, conhecimento. Dê para nós fé, conhecimento. Dê para nós fé e conhecimento. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, as nossas rezas. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa jazakumullahu khairan wa aqimis salat. Allahu Akbar.